Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão de fubá. Aqui é o fermento. Esse fermento aqui é esse aqui, ó, gente. Eu coloquei nessa vasilha aqui. Eu coloquei aqui nessa vasilha para fermentar aqui. Aí ficou fermentando. Botei meio copo de farinha de trigo, um pouco de água e misturei com esse fermento aqui, ó. Aí agora fermentou. O que eu vou fazer agora? Nós vamos fazer o pão. Esse pão de milho. Nós vamos acrescentar aqui. Vamos acrescentar aqui uma xícara de leite, ó. Uma xícara de leite. Certo? Uma xícara de leite. Vamos acrescentar aqui um ovo. Vamos acrescentar margarina, uma colher de margarina bem cheia. Essa aqui, ó. Tá, gente? Aqui é uma colher de margarina. Vou acrescentar o fermento. Tá aqui o fermento aqui, ó. Vou acrescentar também. Tá vendo, gente? Isso aqui é o pão de milho. É o pão de fubá. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Acrescentei o fermento. Nós vamos acrescentar aqui. Dá uma mexida aqui, ó. Tá vendo, gente? Vamos dar uma mexida aí. E vamos acrescentar aqui. Vou acrescentar uma xícara de fubá. Uma xícara de fubá, ó. Vocês viram? Acrescentamos essa xícara de fubá. Vamos acrescentar 2 colheres dessa aqui, ó, de açúcar. Ó, 2 colherzinhas dessa aqui de açúcar. Ó, 2 colherzinhas dessa de açúcar. Pronto. Agora vamos mexer. Vamos mexer aqui, ó. Tá vendo, gente? Isso aqui é o pão. É o pão de fubá. E ó, tô mexendo. Agora eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de sal. Ó, uma colherzinha dessa aqui, ó, de chá de sal. É isso. Agora vamos mexer aqui, ó. Tá vendo, gente? Tem que mexer bem para espalhar todos os ingredientes junto. Eu faço na bacia que fica bom para salvar essa massa aqui. Então, gente, agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. É 2 xícaras, tá? É que eu vou colocar uma, vou mexer e depois eu vou colocar a outra. Deixa eu mexer aqui. Tá vendo, gente? Isso aqui é o pão. É o pão de milho. Nós vamos acrescentar aqui mais uma xícara. Tá vendo? Vou acrescentar aqui mais uma xícara, ó, farinha de trigo.
É isso, gente. Aí agora, vou mexer e depois vou salvar essa massa. Vou salvar e vou deixar essa massa ficar daquele jeito. Tá vendo? É fácil e simples fazer essa massa. Aí, gente. Aqui é para fazer um pão, tá? E o fermento que eu tô usando é esse aqui de 10 gramas. Vocês viram aí, né? Aqui. Olha como que a massa tá ficando. Eu vou salvar essa massa aqui. Se qualquer coisa eu ainda ponho mais um pouco de farinha, mas se precisar, né? Para não ficar grudando, ela tem que ficar, essa massa tem que ficar salvada. Aí eu vou ter que salvar. Quando terminar de salvar essa massa, eu posso ir jogando uma poeirinha de massa, de farinha de trigo aqui, para secar ela, para essa massa não ficar grudando nos dedos, ó. Ela tá grudando. Aí eu vou salvar essa massa e vou mostrar para vocês como ficou. Gente, então, eu tive que colocar mais um pouco de farinha aqui, ó. Tive que colocar mais um pouco. É porque para salvar essa massa aqui vai ter que colocar um pouco. Eu tive que colocar mais um pouco de farinha. Eu botei meio copo, meio xícara de farinha de trigo aqui, porque ela ficou um pouquinho mole. E aqui para salvar essa massa, ela tem que secar, né? Então, eu coloquei mais meia xícara de farinha aqui. Senão não consegue salvar a massa. Para ela ficar bem salvada e seca. Ela não pode grudar nos dedos. Aí, ó, gente. Aí tem que ir colocando mais farinha se precisar, tá? Ela não pode ficar grudando nos dedos assim, ó. Tá vendo? Se ficar grudando nos dedos, tem que pôr mais farinha. Mas é pouco, tá? Aí, ó. Senão você não consegue salvar a massa. Se você para salvar a massa, você tem que pôr mais farinha. Aí eu tô falando para vocês aí o que tá acontecendo aqui. Eu acho que vai mais um pouco. Então eu vou colocar mais um pouco aqui, ó, gente. Isso aqui é farinha de trigo que eu tô colocando aqui para salvar a massa. Tá vendo? Ó, gente. Aí eu vou salvar aqui a massa. E depois eu vou falar quanto foi de farinha. Mas aqui tem quase 3 xícaras de farinha de trigo. Só que essa terceira xícara, eu fui colocando para secar a massa. Ó. Tá vendo? Enquanto essa massa ela não fica pronta para não ficar grudando nas pontas dos dedos, não tá bom. Se ela ficar grudando, não tá bom. Vou colocar mais um pouco. O segredo é secar a massa. Tá vendo? Quem não sabe, vai aprender. Tá vendo, gente? Gente, e quem não for inscrito, se inscreve aí. Se inscreve aí, dá um joinha. Coloca lá nos comentários o que vocês estão achando aí. Tá, gente? Ó, aqui a massa já tá quase pronta. Aí vai ter que deixar descansando. Vou tampar com papel sulfilme aqui depois. Essa bacia aqui eu vou deixar ela
tampada com papel sulfilme. E essa massa ela vai ficar crescendo por uns 40 minutos. Para mim fazer esse pão aqui no forno. 180 graus, tá, gente? Então é isso. Ó. Tá vendo? Ela tem que ficar sem grudar nos dedos. Eu vou colocar mais um pouquinho de poeirinha aqui de farinha, ó. Totalizando deu 3 xícaras de farinha de trigo, né? Porque eu tive que secar a massa. Mas é isso aí, gente. Segue o passo a passo e vocês vão ver. E o fermento, eu coloquei para fermentar um pouco, com um pouco de farinha de trigo, para o fermento ficar bom e essa massa crescer bem. Ela tem que crescer bastante. Tá vendo, gente? Ó, agora eu vou levar ela pro armário ali, ó, e deixar essa massa crescer para mim depois colocar numa forma e fazer o pão. Só que agora vai ficar lá no armário ali, tampadinha. Essa massa ela vai crescer. Tá vendo, gente? Fazer a massa aí do pão, o pão de milho. Aí, como ficou a massa. Tá vendo? Não tá grudando nos dedos mais, ó. É isso. Agora eu vou deixar ela ali uns 40 minutos crescendo para mim fazer o pão de milho. Ela vai crescer lá, eu vou salvar de novo na bacia e colocar na forma. É muito fácil e simples fazer o pão de milho, né? O pão de fubá, não sei. É desse jeito aqui que faz. Aí deixar crescer lá. Põe o papel sulfilme aqui e deixar dentro do armário crescendo lá. É isso, gente. Ó, gente. Papel sulfilme. Vou tampar aqui, ó. Tá vendo? O papel sulfilme. Aí, vou levar para o armário e deixar essa massa crescer lá bastante. Deixa eu pôr mais um aqui, ó. Contrário, ó. Tá vendo, gente? Aí vamos deixar essa massa crescer bastante lá. Para mim fazer esse pão no forno 180 graus. Põe mais um, para não vazar ar. Tá vendo, gente? Agora, vou levar ali pro armário e deixar crescer essa massa. Quando ela crescer, vou montar a forma para botar no forno para assar esse pão. Gente, então tá aqui o pão de milho. Já tá assado. Deixei crescer a massa. Deixei crescer a massa lá. Cresceu, eu dei mais uma salvada na massa. E os pão ficou assim, ó. Pão de milho. Tá vendo, gente? Agora é só saborear com café. E é isso, gente. Aí, ó. Pão de milho. Tá vendo, gente? Vou trazer pra vocês aí. Aqui é o pão de milho. Pra tomar com café. Tá vendo, gente? Aí, ó.
Só tomar café, tá bem quente. Eu tirei do forno agora. Fumaçana, pão de milho. E é isso, gente. O que eu vim trazer para vocês hoje é isso. Tá fumaçando. Que é o pão de milho. Quem não for inscrito, se inscreva. Coloca no comentário o que vocês estão achando aí. Então é isso, gente. Agora é só saborear com café com leite. E é isso, gente. Que eu vim trazer para vocês aí. Obrigado. E coloca nos comentários o que vocês estão achando. Quem não for inscrito, se inscreva. Obrigado, gente. Fico muito grato por você estar assistindo os meus vídeos.